E nós estamos aí, né? Hoje, o pastor Saulo me salvou, porque eu não sabia que elo que estava, pastor. É o sexto elo da campanha, né? Que a gente está aí falando sobre o princípio da sabedoria, da semeadura. E quando a gente fala em princípio, a gente sabe que nós estamos falando daquilo que vem da origem. Não é verdade? Daquilo que vem do início, do começo, da base, de como é que tudo começou. E quando a gente fala de semeadura, é assim, impossível não pensar em quê? Fala em semeadura, é impossível não pensar em quê? Semente, alguém falou. É impossível não pensar em semente, né? Então, assim... eu lembro que, quando a gente trabalhou com jovens, alguns anos atrás, esse versículo de Gálatas 6:7, o nosso texto base é Gálatas 6:8, mas o que vem antes, né? O Gálatas 6:7, me ajuda aí, Nicolas. Ele fala exatamente assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, ceifar. E aí eu lembro que sempre que eu tinha oportunidade, eu falava isso com os jovens. Falava, olha, abre seu olho, toma cuidado. Porque na época da juventude, principalmente, né, quando nós somos mais jovens, a gente faz muitas coisas e muitas vezes nós não pensamos nas consequências ou na colheita daquilo que nós fazemos, né? E de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós semearmos, plantarmos, um dia nós vamos colher. E esse texto base nosso, de Gálatas 6, versículo 8. Eu confesso que eu precisei de muito tempo para poder gerar algo no meu coração. E eu creio que é da parte de Deus. E enquanto eu estava ali, né, orando, pedindo ao Senhor a direção sobre esse texto, eu consegui entender da parte de Deus 2 pontos muito interessantes nesse texto de Gálatas 6:8. Vamos ler o texto? Você acompanha aí comigo? Olha só. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vocês já conseguiram decorar o versículo? A gente já está no 6º elo, já dá para decorar, né? Glória a Deus. Mas olha só, o primeiro ponto que eu extraí desse verso é exatamente assim, ó. Se tem um que semeia para isso e tem um que semeia para aquilo, significa que todo mundo está semeando. Não é verdade? Dá para entender isso? Todo mundo está semeando. Um está semeando para a carne, um está semeando para o Espírito, mas estamos todos semeando. Aí o nosso questionamento precisa ser assim, ó. Uma vez que eu estou semeando, presta atenção, qual o tipo de semente que eu tenho semeado? Que tipo de semente eu tenho lançado? Já que a palavra está falando que está todo mundo semeando, que tipo de semente que eu tenho semeado? Amém? Está dando para entender? Nós vamos construir alguma coisa aqui para a glória de Deus. E o segundo ponto é assim, ó. Existem 2 campos diferentes onde nós semeamos as nossas sementes. São eles, o campo material, que é o que semeia para a carne. Carne fala de quê? Pega em você. Matéria, campo material. E o campo espiritual, o que semeia para o Espírito. Isso fica muito claro? Amém? Dá para entender bem isso aí? Agora a gente sabe, porque já foi ensinado aqui várias vezes, que existem vários tipos de sementes e que cada semente ela produz conforme a sua
espécie. O que vai diferenciar o resultado da semente que a gente planta, que a gente semeia, é o campo onde nós estamos semeando. Nós estamos semeando para a carne ou nós estamos semeando para o espírito? Isso fica muito claro? Dá para entender? E dentro dessa variedade de sementes que a gente tem, porque Gênesis capítulo 1:12 vai falar exatamente isso, né? E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Isso significa que tem espécie, tem semente de todo jeito. E a gente pode escolher aquilo que a gente quer plantar. A gente pode escolher plantar alegria ou tristeza. Será que a gente pode escolher as sementes que a gente pode plantar dessa forma? Eu acredito que sim. Nós podemos escolher as sementes que nós vamos plantar. Mas, de acordo com esse texto de Gálatas 6, o verso 8, pode até voltar lá nele, Nicolas, por favor. O fruto que nós vamos colher, ele vai depender do campo onde nós vamos semear. Se a gente semeia para a carne, o que a palavra está falando para nós? Da carne nós vamos colher o quê? Corrupção. Todo mundo sabe o que corrupção significa? Sim? Vamos esclarecer um pouquinho. Corrupção é aquele que usa de meios ilegais para se apropriar de informações privilegiadas. Um corrupto age em benefício próprio, para os seus próprios interesses. Corrupção também tem a ver com coisa estragada, deteriorada, podre, suja. E o texto ainda fala lá, e o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. E vida eterna é o quê? Você consegue definir isso? Tem coisa que é tão simples que quando alguém pergunta para nós assim, o que é que isso significa? Você fala assim, eu sei, mas eu não sei te falar o que é. Não acontece isso? Às vezes de tão simples que é. Mas a vida eterna, ela é um dom de Deus que nós alcançamos através de Jesus Cristo. A vida eterna é a vida que a gente desfruta, usufrui com Deus e na presença de Deus. Porque nós que somos salvos no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida eterna já começou. A nossa caminhada já é com Ele e na presença dEle. Dá para entender isso claramente? Glória a Deus. Então, eu quero trazer algumas sementes que nós constantemente estamos semeando, e eu quero te fazer pensar acerca de onde, em qual campo você tem lançado as suas sementes. Quer ver? Olha que negócio interessante. Quando a gente pensa assim, na semente, a palavra de Deus, você consegue entender? A folha arruma na outra aqui, soltou. Você consegue enxergar a palavra de Deus como uma semente? Alguém tem dúvida de que a palavra de Deus é uma semente? É um tipo de semente? Alguém discorda disso? É uma semente, não é? Agora você pensa comigo assim, a palavra de Deus, quando ela é semeada no campo espiritual, quando ela é semeada para o Espírito, o que a palavra de Deus vai produzir?
como é que se semeia a palavra de Deus. Como que nós semeamos a palavra de Deus? Lembra da parábola do semeador? O que ele vai fazendo? Ele vai, andando pelo caminho e lançando as sementes. Vai semeando. Ele vai caminhando e lançando as sementes. Aí a parábola até vai falar que umas caem em um tipo de solo, outras caem em outro e tal. Que não é para esse lado que nós vamos hoje. Mas quando a palavra do Senhor, ela é semeada para o Espírito, o que ela gera é vida eterna. O que a palavra gera, o que a semente, palavra de Deus, semeada no campo espiritual, o que ela gera é salvação, libertação, cura, transformação, revestimento de poder. Quando nós semeamos a palavra de Deus para o Espírito, no Espírito nós colhemos vida eterna. E é dessa forma que ela se manifesta através de nós. É dessa forma que os frutos gerados através dessa semente vão se manifestar. Aí agora talvez você está pensando assim, tá, mas aí você vai falar que tem como semear a palavra de Deus no campo da carne? É isso que você está pensando? Fala para mim, pastora? E tem muita gente que semeia a palavra de Deus no campo carnal. Quer que eu te dou algum exemplo, para você poder entender melhor o que eu estou falando? Você já viu pessoas que são abusadoras, abusivas, manipuladoras, chantagistas, egoístas, gente que a gente fala assim, é muito difícil lidar? Você já viu? Já viu quando esse tipo de pessoa usa a Bíblia para poder defender suas ações, que estão totalmente incoerentes com aquilo que a palavra fala? Já passou por situações assim? Deixa eu tentar ser mais claro para você poder entender. Por exemplo, e eu não estou apontando ninguém aqui, até porque eu não conheço a intimidade da maioria, tá? Então, vocês ficam em paz e eu também estou em paz aqui. Por exemplo, um marido que ele é violento, adúltero, abusador, e não provê, e um monte de coisa, e ele, por ser religioso, mas a esposa, que texto que ele usa? Fala para mim, ele usa uma semente. Qual que é costuma usar? Não, bonita, você tem que ser submissa. Você tem que se submeter a mim. E o cara está lá lançando uma semente num campo carnal, porque o caráter dele está todo corrompido. Você está entendendo como que isso acontece? Você quer ver um outro exemplo que a gente vê muito em consultório? Porque, geralmente, toda família tem trauma, gente. Todo mundo tem problema, tá? Isso não é exclusividade de ninguém. Todo mundo tem problemas, tem situações para amadurecer, desenvolver, crescer, aprender. Aí, o que a gente mais escuta no consultório é acerca dos pais, do relacionamento do indivíduo com os seus pais. E existem muitos pais que são abusivos, existem muitos pais que são manipuladores, que precisam melhorar, desenvolver, amadurecer. E aí você sabe o que esses pais costumam usar? Como é que eles lançam a semente da palavra de Deus para poder escravizar mais os filhos, para poder trazer mais sofrimento, para poder trazer mais manipulação? Eles falam assim, a Bíblia fala que você tem que o quê? Vocês vão saber. Honrar pai e mãe. Mas você sabe que a gente honra pai e mãe até o limite da palavra de Deus? Tem muita gente que não sabe disso. Que a honra maior, ela é do Senhor e da palavra dele, e não dos pais. Se seu pai te mandar matar alguém que ofendeu ele, o que você vai fazer? Você vai honrar o seu pai no pedido dele, ou você vai honrar a palavra de Deus que fala, não matarás? Está entendendo? Está entendendo como as coisas são? Vou trazer para um ponto que é mais a nossa realidade. Se o seu pai ou sua mãe fala mal da sua esposa ou do seu esposo,
Se Ele manda você esconder quanto que você está ganhando, se Ele manda você comprar um terreno, um carro, um imóvel escondido dEle, porque Ele julga que o seu esposo ou a sua esposa, o que você vai fazer? Você vai honrar o seu pai e a sua mãe naquele conselho que Ele está te dando, ou você vai honrar a palavra de Deus que fala que você agora é uma só carne com seu marido ou com a sua mulher? Vocês dois têm que ser um para o outro ali, que tem que desenvolver ali, que deixa lá pai e mãe e se ajunta cá com a sua mulher, com o seu marido, para seguir o relacionamento. Está entendendo? Como que as coisas acontecem? E por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu não estou querendo te chocar, não estou querendo te assustar, estou querendo construir algo muito valioso na sua vida nessa noite. Quando nós semeamos no campo carnal, pode ser até a palavra de Deus, mas o que você vai colher é o quê? Corrupção. Um casamento nessas condições, onde o marido é abusador, usa a palavra distorcida, um lar onde os pais maltratam os filhos dessa forma, usam a palavra dessa forma, tem paz dentro dessa casa? Tem harmonia? Tem vida de Deus ali? Ou tem confusão, conflito, tristeza, dor, guerra? O fruto que gera no campo da carne é corrupção. Diferente do fruto que é gerado quando nós semeamos a palavra de Deus para produzir fruto digno, para produzir vida, para produzir salvação, para produzir restauração, para gerar amor. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Falo, não estou entendendo nada, pastora. Agora eu quero que você pense em uma outra semente comigo. E aí o engraçado é assim, que quando a gente pensa na semente, palavra de Deus, você não imagina que ela pode ser plantada num campo carnal. A gente já pensa, palavra de Deus, a espiritual. Tudo que se diz da palavra é espiritual, não tem como ser carnal. Mas você está vendo que o que muda a direção da semente é a intenção de como a gente usa ela, de como a gente planta a semente, em que campo a gente semeia as nossas sementes. Está dando para entender isso? Está dando para perceber isso? Agora, você quer ver uma outra semente, e que quando nós falamos de princípio de semeadura, a maioria de nós já costuma pensar nisso, que é o quê? Dinheiro, né? Fala em semear, a gente já pensa logo em dinheiro, que todo mundo quer ficar rico, né? Encher o bolso, ter prosperidade, não passar dificuldade. Quem não quer, né? Glória a Deus. Mas quando a gente fala da semente dinheiro, que parece ser uma semente só material, a gente precisa abrir um pouquinho mais a nossa visão e o nosso entendimento e entender que a semente dinheiro, ela é muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. Ela é muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. Por exemplo, quando nós semeamos a semente dinheiro num campo carnal, como é que nós costumamos semear num campo carnal? Talvez a gente faz isso até de uma forma inconsciente. Olha só, quando a gente semeia por necessidade, eu estou semeando para quê? Para receber de volta. O que a gente está fazendo com a nossa semente? A gente está corrompendo a nossa semente. Não é verdade? Eu vou te mostrar isso no texto bíblico. Quando nós semeamos a semente dinheiro por vanglória, o que a gente está fazendo com a nossa semente? A gente está semeando para quê? Para aparecer? Para constar que você fez? Os homens que estavam lá ofertando no dia que Jesus estava em frente ao gasofilácio,
e a viúva pobre chegou lá e jogou as 2 moedinhas dela, e eles chegavam lá e jogavam, né, aquelas quantidades de dinheiro, eles estavam fazendo por vanglória, porque foi o próprio Jesus que falou assim, ó, a oferta dela, ela deu tudo que ela tinha. Agora eles não, eles estão dando aí porque está sobrando. Está entendendo onde é que a vanglória entra com a nossa semente dinheiro? E quando a gente está agindo assim, usando a semente dinheiro como uma moeda de troca. Ó Deus, estou te dando, mas o Senhor fala que vai me dar de volta. Eu estou semeando na carne ou estou semeando no espírito? Está entendendo? Quando a gente semeia para aparecer, para mostrar, todo mundo ofertou e eu não fui, deixa eu ir lá ofertar também, porque senão vão olhar para mim, vão me julgar. Para de importar com os outros, preocupe com você e com o Senhor, entendeu? Não importa muito com a opinião do outro, assim, não. Aí, o que acontece? A oferta está sendo lançada de que forma? Num campo carnal ou num campo espiritual? Está entendendo? Outro ponto, olha só. Quando a gente vai ofertar, mas a gente está fazendo com tristeza. Porque, na verdade, eu não queria dar. Eu estou dando porque é mandamento, eu tenho que dar. Eu estou lá lançando a semente, mas eu não queria dar. Eu estou semeando na carne ou estou semeando no espírito? Na carne. Quando a gente oferta só para cumprir uma regra, só porque você está ali no culto de mulheres, e aí a gente pede para você abençoar o ministério, aí você vê todas as irmãs vindo, aí você abre a sua carteira, você olha lá e fala assim, todo mundo está ofertando, eu também tenho que dar uma oferta. Aí você procura lá, passa de 100, a de 50, a de 20, a de 10. Olha, eu não sou estelionatária não, tá? Eu não costumo querer arrancar dinheiro de ninguém, não. Vocês sabem disso, já que vocês já me conhecem. Aí você vai lá na nota de 1 e pega a nota de $1 e vai lá ofertar só porque está todo mundo indo. E eu estou falando de coisa que é real, porque às vezes a gente conta a caixinha de oferta e o que mais dá são as notinhas de $1. Eu estou falando de coisa que é real. Não se sinta constrangido, não, porque todo mundo faz isso. A gente só precisa ajustar. E é isso que o Senhor vai fazer conosco aqui nessa noite, porque o que Ele tem para cada um de nós é vida abundante. É uma vida onde os nossos frutos são gerados para a vida eterna. É com Deus e é na presença de Deus. Está entendendo? Aí, quando a gente oferta dessa forma, não é a oferta do coração, mas é a oferta da pressão ou da obrigação, a gente está ofertando de que forma? Na carne ou no espírito? Na carne. E aí, quando a gente vai lá, quando a gente para pensar que todo aquele que semeia na carne, ele vai colher o quê? Fala alto. Corrupção. E a corrupção costuma fazer o quê? Agir em benefício próprio. Quando a gente está preocupado com o que estão achando, o que eu tenho que fazer, coisas desse tipo, a gente está agindo em benefício próprio. Você não está preocupado com o que realmente é. Está preocupado com aquilo que você quer parecer. E isso não importa. Falar a verdade para você, isso não tem valor. O negócio é mais profundo. Amém? E talvez seja essa a razão de muitos de nós não estar prosperando financeiramente. Porque nós estamos semeando a semente dinheiro no campo carnal, material. E quando a gente semeia para a carne, a gente colhe corrupção. E aí, quando a gente semeia o dinheiro no campo espiritual? Como é que a gente semeia dinheiro, a semente dinheiro, num campo espiritual? Olha lá, ó, quando você semeia, porque você
reconhece, entende que toda a sua provisão vem de Deus, que até o dinheiro que você está ofertando ali, foi Ele que te deu. Que você não tem medo de dizimar 10%, porque não vai te faltar nada. Ele que te deu para dizimar, Ele que te deu o que você está aí nem querendo entregar, Ele que te deu a oferta que você separou lá, os 50, do 20, do 10, do 1. Quando você entende que Ele é tudo, quando você entende que na nova aliança Ele é tudo. Se Ele te pedir tudo, você arranca tudo e dá. Você semeia no Espírito. Você é livre. Livre. Você se torna, como o apóstolo Paulo falava, você é livre para ter tudo e para não ter nada. E não faz diferença. Porque você entende onde é que vem a sua provisão. Você consegue entender esse princípio poderoso, libertador na nossa vida? Quer ver um outro ponto? Quando a gente oferta por generosidade e não por merecimento. Porque você já viu, comigo já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês em algum momento. Quando você vai dar uma esmola, por exemplo, aí você olha para a pessoa e fala assim, coitado, né? Eu vou dar porque está precisando. Olha o estado dessa pessoa, olha isso, olha aquilo. Aí, quando alguma outra situação que você fica sabendo de uma família que está em dificuldade, ou de alguém que está precisando, né, de dinheiro, teve um acidente, ou perdeu alguém, aí você olha e fala assim, fulano? Olha o carro que fulano anda. Eu preciso mais do que ele. Não merece. De onde que a gente tira esses termômetros do merecimento? Está entendendo? A profundidade de semear no Espírito. Porque se você julga quem merece, quem não merece receber uma ajuda, uma oferta, você está escolhendo que campo que você quer semear. Você está sendo criterioso ali com alguma coisa que talvez você nem vai saber o que é. Talvez você está perdendo uma grande oportunidade ali, né? Aí tem um texto que eu quero ler para poder contextualizar um pouco tudo isso aqui que eu falei. Que ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. E ele vai falar assim, e a gente já vai encerrar, não vou demorar muito não. E ele vai falar assim, a partir do verso 6. E digo isto, que o que semeia pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, que isso vai gerar um campo, você vai jogar sua semente num campo carnal, né? Está entendendo? Porque Deus ama o que dá com alegria. Não importa o valor daquilo que você está dando, quantidade. O que importa é como você está dando. Se é tudo que você tem, se é o melhor, se é a sua excelência nesse dia, faça com alegria, porque sua semente vai ser lançada no campo espiritual. Aí o 8 vai falar assim, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que nós, tendo sempre tudo, com toda a suficiência, que não vai faltar nada, que a gente abunde em toda boa obra, conforme está escrito, distribui, deu aos pobres, e a sua justiça vai permanecer para glória a Deus. Olha como faz diferença o campo onde a gente escolhe semear. Olha como faz diferença o campo onde a gente escolhe semear. Talvez nós ainda não vivemos prosperidade financeira, porque prosperidade é diferente de riqueza. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é miserável. E tem gente que tem o suficiente para cada dia e vive muito bem. Prosperidade é diferente de riqueza. Talvez nós ainda não vivemos um nível de vida próspero, porque nós estamos lançando as nossas sementes em um campo carnal.
E o último ponto, para nós encerrarmos, as nossas palavras. É mais fácil ver as nossas palavras como semente, não é? As nossas palavras são sementes. É o texto de Provérbios 18, o verso 20 e 21 vai falar assim, que do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o deixa satisfeito. Daquilo que o homem fala, ele vai se satisfazer. E o 21 vai falar assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Aquilo que a gente fala é uma semente. E pode gerar vida ou pode gerar morte. E a semente palavra que a gente lança, a gente tem lançado para qual campo? Um campo carnal, a gente tem semeado para a carne ou semeado para o espírito? Porque olha só, como é que a gente semeia a palavra num campo carnal? Quando não guardamos a nossa boca. Olha o que Provérbios 13, 3 fala. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios, se destroem. Então, quando a gente fala demais, às vezes o que não é necessário, conversa inútil, desnecessária, a gente está deixando de guardar a nossa boca. E a gente está fazendo o quê? Semeando palavras no campo carnal. E o que a gente vai colher? O que a gente vai colher? Corrupção. Está dando para entender isso? Vou acelerar para nós finalizarmos. Quando se tem conversas insensatas, olha só, quando é que nós semeamos as nossas palavras num campo carnal? Quando a gente tem conversa insensata. O que é insensato? É quem age inconsequentemente, fala o que quer e não pensa nas consequências daquilo que está falando. Quando você conversa fiado, entendeu? Você está lançando suas palavras num campo carnal. Isso vai gerar corrupção para a sua vida. Isso é perca de tempo, isso é atraso. Isso vai te trazer problema. Dá para entender? Tem outros textos que vai falar assim, quando os nossos lábios falam mentira e são traiçoeiros. Nós estamos lançando as nossas palavras num campo carnal. E o fruto disso vai ser algo ilegal, algo corrupto, algo que não vai fazer bem para ninguém. Talvez o que a nossa boca tem falado é o motivo da gente estar enfrentando algumas adversidades no dia de hoje. Sabe quando a gente fala assim, aquela mulher preguiçosa, aquele homem imprestável, aquele filho emburrado, aquele trabalho ordinário, aquele dinheiro que não dá para nada. Olha onde essas palavras estão caindo. Em que tipo de campo? É um campo espiritual ou é um campo carnal? Vai gerar vida eterna ou vai gerar corrupção? Está entendendo? A importância de nós sabermos onde nós estamos lançando as nossas sementes chamadas palavras. O que é diferente de quando... Tem um texto de Tiago que é muito lindo, mas eu não vou ler, porque eu já preciso encerrar. E quando nós lançamos a nossa semente, palavra, no campo espiritual, sabe o que a palavra fala? O que a palavra nos orienta? Que nós conversemos entre nós, que nós falemos entre nós, através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Você sabia que essa é uma das formas de nós nos enchermos da presença do Espírito Santo de Deus? A gente precisa mudar as nossas palavras. É muito melhor a gente ficar 5, 10 minutos sem graça do lado de um colega, de um amigo, e não falar nada, ficar todo mundo ali com cara de paisagem, ser chamado de chato, sem graça, sem assunto, do que você ir conversar fiado. Porque as suas palavras vão cair em um campo
Carnal ou espiritual? Está entendendo o peso das nossas sementes? Como que o princípio da semeadura, ele é poderoso? De Deus não se zomba. Tudo, a palavra fala tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. E quando a gente semeia para o Espírito, semeia palavras para o Espírito, é tão bom, porque você pode estar passando a dificuldade que for, mas se você semeia vida, você profetiza vida. Alguém chega para você e fala, olha, pastora Tamara, perdi meu trabalho, a situação está difícil, estou doente, tive que parar de trabalhar. Olha, o que a palavra de Deus fala é que Ele não nos deixará só. Olha, o Senhor é a nossa provisão, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Está entendendo como é diferente? Você fala, nossa, coitado de você, né? Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Você consegue ver a diferença? A palavra, a semente palavra lançada no campo espiritual, ela produz fé. Ela produz fé. Sabe por quê? Porque fé é a certeza daquilo que vai acontecer antes de acontecer. Eu sei que você já sabe disso, mas eu preciso falar isso. Eu ouvi um pregador falando esses dias assim, fé é você viver como se você já tivesse chegado lá. Qual que é a promessa que você tem sobre a sua vida? Começa a viver, meu filho, como se ela já tivesse acontecido. Isso é caminhar por fé. Começa a viver como se ela já tivesse acontecido. Está entendendo? E a palavra, a semente palavra, quando lançada no campo espiritual, é isso que ela vai produzir. Vida eterna. Ela vai produzir na nossa vida fé. Porque a gente vai estar caminhando e vivendo a vida com o próprio Deus. E eu já vou encerrar, eu preciso encerrar, que meu tempo acabou de acabar. E eu quero contar um testemunho para você, de algo que aconteceu na minha vida, que foi assim, foi algo, talvez foi uma das experiências de libertação mais fortes que eu vivi. Uma das, né? Que a gente vive tantas, né? Mas olha só, eu vim de uma família muito desestruturada, muito disfuncional, e tudo disso que você pensar. Tinha muito problema. E um dos problemas que tinha dentro da minha casa era murmuração. Eu cresci em um ambiente onde murmurar era algo normal, reclamar era algo normal, ser insatisfeito era algo normal, xingar era algo normal, estava tudo bem. E eu aprendi aquilo ali. E mesmo depois da maturidade, de crescer, de aprender, de ouvir, quantas vezes a gente escuta na igreja, né? O murmurador vai ficar dando volta no deserto. Eu falo, Senhor, me ajuda a parar de murmurar, tem misericórdia da minha vida e tal. E aí, já casada, e aí, às vezes, chegava uma situação difícil, uma adversidade. Estava a Tamara lá fazendo o quê? Murmurando, reclamando. E aí o tempo foi passando, Deus foi trabalhando no vaso, foi me moldando, me mudando. Aí um dia meu esposo chegou para mim e falou assim, quando eu falo que o Mogan é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, vocês não têm noção do que é. É porque casamento, gente, é muito além de beleza, de estética, de sexo. Tem adolescente, criança aqui. É muito além de prazer, é muito além de estar com raiva, de picuinha. Escuta o testemunho que eu tenho para te contar. O meu esposo, um dia a gente estava sentado, conversando, esse pecado da murmuração tinha saído da minha vida, o Senhor tinha me libertado. E aí a gente estava sentado conversando sobre isso. E aí o Mogan falou assim, Tamara, todas as vezes que você começava a murmurar, eu orava ao Senhor. Eu falava com Deus, Senhor, não escuta ela, não. Não, é sério. Ele falava, Senhor, não escuta ela, não.
Senhor, ela está reclamando que está tudo ruim, que nada dá certo. Não, não é nem verdade. Olha o que o Senhor fez por nós aqui. Olha a bênção que o Senhor me deu aqui. Olha o trabalho que o Senhor proveu aqui. Olha isso que o Senhor fez aqui. Não escuta ela não, Deus. Não escuta não, está tudo bem. Ela só está nervosa. Sério, você está rindo? Eu espero que você encontre um homem assim em sua vida. Quantas vezes ele me cobriu. E isso não foi um mês, não foi um ano, foram anos, durante todo o meu processo de não vou murmurar mais, e murmurava de novo. Não vou murmurar mais, e murmurava de novo. Não vou ser insatisfeita, e era de novo. Não vou isso, e levantava de novo. E ele me segurou e me sustentou diante do Senhor. Não ouve não, Senhor. Não pega as palavras dela, não. Quando o Moga me contou isso, eu fiquei em choque. Eu fiquei envergonhada diante dele, eu tive muita vergonha. E eu fiquei envergonhado diante de Deus. E eu falei assim para o Senhor, depois quando a gente acabou aquela conversa e tudo, e eu falei assim, Senhor, e agora que vergonha do Senhor. O Senhor me livrou das palavras malditas que eu disse, de que tudo na minha vida dá errado, de que para mim é sempre pior, de que tanta gente tem tanta coisa e eu não tenho nada. O Senhor me cobriu com teu sangue, o Senhor me livrou e eu agradeci a Deus pela vida do meu marido. Tem dia que eu fico com raiva dele, que eu quero matar ele. Mas a raiva passa, né, amor? Mas eu agradeci ao Senhor pela vida dele e tudo e tal. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, o que eu posso oferecer para o Senhor? Diante de tudo que o Senhor fez por mim. De tantos livramentos que o Senhor trouxe sobre a minha vida, por causa de cada palavra lançada nesse campo carnal que eu lancei. E aí, eu falei que já estou encerrando, estou mesmo. Aí eu fiz um jejum. Foi a primeira vez na minha vida que eu ofereci ao Senhor um jejum de 3 dias. E eu ofereci ao Senhor aquele jejum. Falei, eu quero fazer para o Senhor algo que eu nunca fiz. Eu quero mostrar para o Senhor que eu estou agradecida de verdade. Mais do que dizer obrigada, Jesus, porque o Senhor me perdoou. Porque o Senhor não deixou a maldição me pegar. Obrigada. Mais do que isso, eu quero provar, eu quero mostrar em ação. E aí eu fiz um jejum de 3 dias. Foi a primeira vez que eu jejuei assim na minha vida. E, acredite ou não, foi o que aconteceu quando eu entreguei o meu jejum. Que eu ofereci aquele sacrifício ao Senhor, pela bênção que Ele tinha provido na minha vida. Foi a maior libertação que eu experimentei na minha vida. Se alguma vez você já sentiu o peso sair do seu ombro? Você já sentiu você ficar mais leve assim? Eu falei, Senhor, o Senhor foi tão misericordioso na minha vida até nisso, porque eu podia ter caído no chão e ter urrado, andado de costa, ter manifestado aquele demônio murmurador, ou o que fosse, de várias formas, né? Não acha que isso é só com alguns, não, meu filho. Vigia não, para você ver se o bichão não vem. Não fica de pé, não, para você ver. Seja realista. Eu falei, até isso o Senhor é maravilhoso, que o Senhor só pegou e tirou. Tirou todo o fardo. Tirou todo o jugo. E eu só estou te contando tudo isso para você entender que vale a pena servir ao Senhor. Eu tô te contando tudo isso, eu trouxe essa palavra para você entender e discernir quais as sementes que você tem plantado. Em que campo você tem plantado? Você tem plantado a semente de Deus com a motivação certa? Ou você está plantando ela num campo carnal? Não vai dar fruto, meu amado. Não vai frutificar. E o dinheiro? Você tem usado ele como? O dinheiro, Deus não tem problema em te dar dinheiro, não. Ele quer que você seja rico mesmo, você ouviu? Continua lendo aquele texto de 2 Coríntios 9, que ele vai falar que ele quer te enriquecer. A obra precisa ser feita e feita com excelência, com o melhor que a gente tem. Deus não tem problema com dinheiro, a gente é que tem. Então, que seja um destravar financeiro na nossa vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, que nós vamos orar. Senhor, eu sei que a Tua palavra tem poder. E eu sei que a Tua palavra foi ministrada nessa noite.
E eu sei que cada vida que aqui está, o Senhor tem preparado abundância de vida. O Senhor tem preparado uma colheita de vida eterna hoje, caminhando com o Senhor e na tua presença, e colhendo os melhores frutos que a tua palavra diz que nós colheríamos. Senhor Deus, a minha oração nessa noite é que o teu Espírito Santo confronte cada um dos meus irmãos. Que o teu Espírito Santo invada cada mente e coração nessa noite. Para que cada um de nós venha sondar o nosso coração. Tirar dos nossos olhos a escama de engano. E olhar onde é que nós temos lançado as nossas sementes. Porque o fruto que o Senhor tem preparado, o fruto que o Senhor deseja que cada um de nós colha, é o fruto para a vida eterna. A terra onde o Senhor nos chama para semear é a terra do teu Espírito, é o campo espiritual. Senhor, que caia todas as escamas dos nossos olhos, que caia toda a cauterização do nosso entendimento. Que nós saiamos daqui hoje livres para prosperar, para lançar muitas sementes, Senhor. Sementes da tua palavra, sementes financeiras. Lançar palavras de vida. Que a gente saia daqui com as mãos cheias, com o coração ardendo, para lançarmos muitas palavras. E que essas palavras, essas sementes caiam no campo espiritual. Para que a gente possa se regozijar com o Senhor na hora da nossa colheita. Que assim seja. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu te declaro livre, meu amado. Livre para entender os tipos de semente que você tem lançado e em qual campo você tem semeado. Seja livre, em nome de Jesus, para lançar sementes que vão produzir vida eterna, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor Vantuil.